pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje viemos conversar sobre uma orquídea nativa também do Brasil. Ela é muito comum, principalmente nas regiões nordeste, que são regiões mais quentes e que também tem os tempos mais grandes de seca. Essa planta, ela é uma das minhas preferidas em questão de floração, de tonalidade de flores. E é uma planta que eu cultivo facilmente, mas tem pessoas que têm muito problema para cultivar ela. Aqui no sul, como chove bastante, ela requer um pouquinho mais de cuidado do que, claro, na sua região nativa, tá bom? Mas primeiro, antes da gente começar a falar sobre essa planta, quero me apresentar. O meu nome é Vanessa, aqui do Orquidário Viva. A gente tem um orquidário em Trombudo Central, Santa Catarina, tá bom? E antes que a gente comece a falar também, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Postamos um vídeo por semana explicando de alguma determinada espécie. Já temos outros vídeos aqui também. Se você quiser, rola ali, se inscreve no nosso canal, rola ali e vá assistir, que tem várias dicas bem importantes para ajudar você a não matar as suas orquídeas, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar então sobre essa orquídea chamada orquídea Catasetum. Olha que espetáculo essa orquídea. Para vocês, de repente, ela está aparecendo na cor preta, mas ela é uma orquídea na cor vinho, tá? Essa aqui, ela é uma João Stivale. Ela recém abriu, mas ela já tem dona essa aqui. E eu resolvi fazer esse videozinho para vocês antes que a cliente viesse buscar essa planta, tá? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho assim, mas depois eu vou mostrar elas em detalhes num videozinho separado pra vocês verem melhor, em detalhes, essa belíssima orquídea na sua floração. Então a gente veio falar um resumo breve do seu cultivo, né? A orquídea Catasetum, ela é uma planta que ela entra em dormência, como existem outros também, outras plantas que elas caem as folhas e elas entram em dormência. Agora, os catasetos que eu tenho aqui não tem nenhum em dormência, mas eu vou explicar para vocês como é que essa planta fica quando está em dormência, tá bom? Eu tenho um aqui que eu tive que fazer uma divisão de pé e ó, o brotinho tá bem pequenininho. Quando a planta ela está em dormência, ela não tem broto, ela não tem folha, ela não tem nada. Então, você imagina que ela não tem essa parte aqui, ó. Assim ela estaria se ela tivesse em dormência, sem folha, sem nada, somente o bulbo, tá? Somente o bulbo, ela teria somente assim. É um período que ela entra em dormência no tempo mais seco da região nativa dela. Mas tem que ter uns cuidados quando ela está em dormência, tá? Primeiro que você não precisa ficar tacando adubo nela quando ela está em dormência. Isso pode até interferir, tá? Porque ela não gosta de estar molhada. Você gosta de estar dormindo molhado? As plantas também não gostam de dormir molhadas. Ela para o organismo dela quando ela está em dormência. Ou seja, o organismo dela tá paradinho ali como se ela estivesse morta. Ela não tá catando alimentos para ela. Então você não precisa perder tempo adubando ela, que não vai adiantar, tá? Quando eu devo começar a adubar e a regar? Porque tem mais um detalhe. Quando a planta está em dormência, você para com as regas. Por isso que você, como ela deve ser cultivada, a gente vai falar sobre isso também no orquidário de Sombrite, a gente pega a chuva, você deve recolher ela lá do teu orquidário de Sombrite para você não deixar com que chova muito em cima. Se você mora numa região que chova muito quando ela entra em dormência, que nem aqui em Santa Catarina, por exemplo. Então a gente tem que recolher ela no inverno para que ela não morra podre. Porque o que acontece? Eu até não tenho mais aqui, mas aqui já chegou a acontecer comigo que eu não recolhi uma. E tem gente que vai falar assim: ah, Vanessa, tá ficando louca, tem que molhar sim. Gente, pode até molhar, mas assim, uma vez no mês e bem pouquinho, tá? Bem pouquinho, que seja uma molhada assim que as raízes logo sequem.
Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ficar encharcando, O organismo dela tá parado, ela tá que nem fosse morta ali. O que vai acontecer? Ela vai começar a apodrecer. O bulbo vai começar a ficar mole, vai dar uma bactéria. E as raízes vão ficando podres. E daí quando ele estiver brotando, ele vai ter que... Aquelas raízes que vão soltar vão ser as únicas raízes que ele tiver. Se não tiver uma bactéria no bulbo, que não vai deixar ele soltar um broto. Ah, mas então quando eu devo parar e quando eu devo começar? Você para quando cair todas as folhas. Quando as folhas caírem, você para de molhar. E quando ela deve começar a ser regada é quando o broto está começando a sair. Quando o broto está mais ou menos de um tamanho assim, ó. Imaginem aí, porque eu não tenho uma do tamanho do broto. Quando o brotinho tiver mais ou menos um tamanico assim, uns 2 dedinhos, aí você começa a regar. Aí você rega com abundância, porque ali ela tá se preparando para dar força pro broto e que daí logo depois disso ela vai ter uma floração. Então ali você começa a adubar, ali que você começa a regar e ali não tem problema nenhum de ela apodrecer. É claro que se você botar no substrato errado, também pode acontecer, né? Mas a gente já vai falar mais sobre isso. Então, quando ela está com o broto começando a crescer, você pega e faz então a rega e começa a fazer a adubação, tá? Um pouco menos do que esse broto aqui, porque quando o broto ele começa a soltar raízes, ele solta raízes com força. Olha só, esse aqui é as raízes do broto quando ele estava novinho e estava enraizando. Então ele vem umas raízes bem grossas e bem viçosas. Como eu devo cultivar o catacetum? Você tem que adaptar no seu cultivo, digamos assim, um lugar muito seco ou um lugar muito úmido que você tenha aí para cultivar suas orquídeas. Você pode cultivar em casca de pinos e carvão, você pode cultivar em brita e esfagno, e você pode fazer um mix de tudo isso que eu falei e também que dá certo, tá? Eu tenho aqui um pouco plantado em cada um. Esse João Estivale aqui, ele está cultivado em casca de pinos e também em carvão, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Casca de pinos e carvão aqui, ó. Ele tá sendo cultivado. Então ele seca rápido porque ele está num lugar que eu molho com frequência. Então não tem perigo dele ficar uma planta fraca, tá bom? O que também não pode ser feito, se tiver brotando e ele tiver com as folhas já coisando, chovendo muito, quanto menos cair água aqui dentro, melhor, tá? Quanto menos cair água ali, melhor, para que ele não apodreça, tá? Depois que ele soltou o broto dele, ó, temos aqui o bulbo e temos aqui o broto. Geralmente, é a época agora que ele vai florir, ó. Aqui vocês podem ver que ele tá soltando ali, ó, uma haste floral. Esse aqui é um Catasetum Buindrago, ele é verde, com um labelo bem forte. Então, ele é uma planta que logo vai florir. Quando ele começa a subir haste, na verdade, ele demora um mês, mais ou menos, até que ele abre, tá? Mas vale a pena esperar, né? Mais uma coisa que eu quero falar pra vocês, é que vocês podem ver aqui, esse aqui eu não tirei ainda, ó. Que fica essas cascas, essas brácteas aqui, né? É a mesma coisa que a catleia. Essas brácteas aqui, elas têm que ser retiradas, lavadas. Esse aqui eu não mexi mais porque ele tá pra florir. Mas depois eu vou retirar essas brácteas, porque aqui, o que acontece se você deixar? Pode ir cochonilha, pode ir ácaro, pode se esconder tudo ali dentro e não é legal, tá? Por causa que se elas se esconderem ali, quando você vê já tá inçado, já tá tomando conta da sua planta também. Então, que nem eu falei, você pode cultivar ela num sombrite 60%. E tem mais uma coisa. O Catasetum, ele existe 2 tipos de plantas, ou seja, tem o sexo feminino e o sexo masculino. Então, existe sexo feminino e sexo masculino. Ele é encontrado na natureza, nas árvores, tá? Vou deixar aqui também umas fotinhas pra você ver de como ele é na região nativa dele, tá? Mas ele tem flores masculinas e flores femininas. O masculino é esse João Estivale aqui, por exemplo. Esse aqui é uma flor masculina. A feminina, ela tem um tipo de um capacete.
Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês também saberem de qual que eu estou me referindo, tá? Então, ele é uma flor masculina. E eu vou fazer um videozinho aqui pra vocês mostrando que ele tem um gatilhozinho dentro do labelo, onde o inseto ele posa ali no labelo dele. E quando ele vai pegar o néctar lá dentro daquele buraquinho, solta o gatilho que o catasetum tem e solta o pólen e ele gruda em cima do bichinho e ele não tem como tirar, tá? Então é uma planta realmente muito interessante. Vou mostrar mais detalhezinhos dela de pertinho aí pra você ver no videozinho separadinho, tá bom? Então, gente, aqui tá o João Estivale que eu tava mostrando pra vocês. Ele tem a cor bem escura e atrás ele tem até umas pintinhas, ó, como vocês podem ver. O gatilho que eu estava falando é esse risquinho aqui, ó. Esse risquinho e aquele buraco aqui, ó, aquela é bem escura, não dá pra ver, tem um buraco aqui, ó. Ali é onde fica o néctar. Então, quando o bichinho ele bater nesse pedacinho ali, ó, onde tem esse risquinho mais branquinho aqui, ó, vai cair o pólen aqui de cima e vai cair nas costas dele, tá? E isso é proposital. Aqui eu consigo mostrar melhor, ó, ali o buraquinho e ali o gatilho, ó. Então, ele faz isso. E o catasetum, eu sempre aconselho a cultivar ele como pendurado, ó. Penduradinho, que você vai conseguir cultivar ele melhor e de preferência num vaso que tenha bastante drenagem. Até pra você ver como é que tá lá dentro, é melhor. A doença que mais ataca esse cara aqui é os ácaros, tá? Então você fica de olho aí nos ácaros, porque os ácaros são os preferidos, aliás, os inimigos do catasetum, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E não se esqueça, se inscreva no canal e siga a gente lá no Instagram também. Vou deixar o nosso Instagram aqui em cima. Vai lá, comece a seguir a gente, que lá a gente também posta muita dica importante e muita planta legal que chega aqui no Orquidário também, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!